Graça e paz, Shalom Adonai. Que Deus possa abençoar a vida de cada um. É muito gratificante estar aqui nesta noite, né? Louvando e bendizendo o nome do nosso Senhor. Poderíamos encerrar o culto agora, né? Porque os louvores têm falado aos nossos corações. Deus tem falado conosco através da palavra cantada, né? E eu agradeço a presença de cada um aqui nesta noite, a presença ali do nosso irmão Ricardo, né, que está cooperando conosco nesta noite, e que seja o primeiro de muitos cultos dele estar aqui conosco, né? E que Deus possa abençoar grandemente a vida dele. Irmãos, eu estava vendo um vídeo hoje. Às vezes as pessoas falam assim, mas você viu um vídeo, vai comentar, mas é uma coisa interessante. Um pastor americano, ele disse para um pastor que estava num lugar lá na África, um lugar que não pode ser pregado o evangelho, um lugar difícil, onde os cristãos estão sendo mortos, estão matando os cristãos, estão, né, tentando destruir o povo de Deus, que esse povo nunca vai ser destruído, né? Porque o próprio Jesus, ele falou, né? Não tema o homem que pode matar o corpo, mas não pode matar a sua alma, né? Então, e esse pastor, então, entrou em contato com esse outro que estava lá, nesse lugar, e falou para eles, nós americanos estamos orando por vocês. E aquele missionário, aquele pastor que estava lá, ele disse assim, não pastor, nós aqui que estamos orando por vocês. Mas ele falou, mas por que vocês estão orando por nós? Porque vocês têm liberdade para ir até a igreja, vocês têm liberdade para pregar o evangelho, vocês têm liberdade para orar, vocês têm a liberdade para fazer todas as coisas. E vocês não tiram uma hora de oração sequer, vocês não oram. Vocês não pregam a palavra, vocês têm a oportunidade para ir cultuar a Deus nas igrejas, e vocês não vão. Vocês vão o dia que vocês querem, vocês vão a hora que dá o desejo do seu coração, que você não tem o que fazer, vocês vão à igreja cultuar. E nós aqui não, nós vamos cultuar o Senhor, sabe onde? No cemitério, em lugares ermos, lugares que não tem ninguém, deserto, porque nós, cada dia fazemos o melhor para Deus. Sabe por quê? Porque nós não sabemos se amanhã vamos estar vivos, amanhã podemos estar mortos, e vocês aí têm toda a liberdade e não fazem. E isso é uma realidade. E eu, ouvindo essa mensagem, eu comecei a pensar, colocar dentro do meu coração, meu Deus, o que é que nós, que temos essa liberdade, estamos fazendo? E é uma pura verdade. Quantos minutos nós tiramos para orar a Deus? Quantos minutos tiramos para ler a palavra do Senhor? Muitas das vezes nós, estou cansado. Sempre vem algo em nosso coração, em nosso corpo, e não deixa que nós possamos estar ali, dobrando nossos joelhos, orando pelos irmãos, orando pelas pessoas que precisam, pregando a palavra de Deus. E aí a gente acaba vendo que nós que temos a liberdade somos falhos, temos falhas, né? Quando nós podemos fazer e não fazemos, ou o pouco que nós fazemos achamos que estamos fazendo muito. Eu já vou na igreja na quinta, eu já vou no sábado, vou no domingo, e achamos que isso está bom demais. E quando a gente vê esse povo servindo a Deus escondido, porque se pegarem eles são mortos, sem piedade, ninguém tem piedade deles, e eles, se eles quiserem, muitos têm que negar ao Senhor, tem que negar que serve ao Deus vivo, e isso não é bom. Imagina a pessoa chegar em você e dizer para você, você quer morrer ou vai negar o seu Deus? E o que Jesus falou? Aquele que me negar diante dos homens, será negado diante do Pai. Não é fácil. Então que nós possamos aproveitar o nosso tempo
o tempo que tivermos para ler a palavra, para estar orando, buscando de Deus. Quantas coisinhas mínimas nos atrapalha de estar orando, de estar lendo a palavra do Senhor, coisas mínimas, picuinhas, coisa que não, sabe, não leva a nada, enquanto que eles não, eles têm uma arma apontada para eles, e eles matam sem piedade mesmo, eles não têm dó do povo cristão, assim como fizeram com Jesus, crucificaram, mataram, né? Então, irmãos, olha, precisamos se apegar na palavra do Senhor, precisamos se apegar com Deus, porque liberdade nós temos, e eu creio que essa liberdade nossa, aqui no Brasil, não vai ter homem que vai tirar, porque o nosso Deus é maior. Pode entrar comunista, pode entrar quem quiser lá, o comando está na mão de Deus, é Ele que manda, é Ele que está com os braços estendidos, com as mãos estendidas para nós, é Ele. Então, irmãos, olha, e que possamos pensar um pouco nisso, pensar nessa possibilidade, porque liberdade nós temos, falta coragem, falta ter mais coragem para levantar de madrugada, agradecer a Deus, falta coragem, e precisamos se encorajar, não podemos ser covardes diante da palavra do Senhor, porque nós sabemos que um dia Ele vai vir, e Ele vai buscar aqueles que permanecer até o fim, esses Ele vai vir buscar, e quem é que não quer ir para a glória do Senhor? Pelo que relata a palavra do Senhor, quantas maravilhas Ele tem para nós, quantas coisas boas, nós temos que buscar, irmãos, em nome de Jesus. Eu queria compartilhar com os irmãos aqui um trechinho da palavra. Eu quero ser breve, irmãos, não quero demorar mais que 3 horas aqui, eu quero ser breve, umas 3 horas dá para passar o recado para os irmãos, em nome de Jesus. Mas eu creio, irmãos, que Deus, Ele tem algo para nossas vidas, muito bom, sempre. E quando nós se disponhamos a estar na casa do Senhor, Ele é bom, amém? Eu queria compartilhar com os irmãos aqui, Gênesis capítulo 45, verso 5. Gênesis capítulo 45, verso 5, que diz assim, ó: não vos entristeçais, nem vos pense aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Aleluia. Senhor Deus e amado Pai, a Tua palavra, Senhor, foi lida, que o Teu Espírito Santo agora, ó Pai, possa falar aos nossos corações, ó Pai, assim como falou através dos louvores, através daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, ilumine a vida de cada um, e que adentre no lar de cada um, e na vida de cada um, ó Pai, porque eu creio, Senhor, que o Senhor também nos preserva com vida, Senhor, para que a Tua palavra, Senhor, seja pregada, que a Tua palavra, Senhor, seja ministrada ao coração de cada pessoa, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço as Tuas bênçãos, desde agora para todo sempre. Amém. Antes de eu terminar a palavra, eu queria chamar as crianças aqui para a gente estar orando por eles. E eu achei uma atitude muito bonita hoje, do Gustavo, né? O Gustavo, ele teve uma atitude muito bonita. Quando eu cheguei ali, ele falou: eu quero falar com você. Aí eu disse para ele: pode falar.
você não fica ali no computador para mim? Então, é uma atitude bonita, porque tem diálogo, né? Muitas das vezes, os adultos não têm um diálogo com a gente. Às vezes, ele quer que a gente faça algo, mas não fala nada para a gente. Quer que a gente adivinhe. E adivinho não é da parte de Deus, né? Então, isso foi muito bonito da parte dele, muito bacana. Então, que Deus possa abençoar realmente a vida deles, né? E a vida do Paulinho também, que está fazendo umas lives, muito interessante, né? Ensina as crianças também a palavra do Senhor, é muito bom isso. Então eu queria orar por eles, em nome de Jesus, que vocês possam. Diego, está aí, está escondidinho aí, negão? Traga a Isa aqui também, para estar orando por ela. Aleluia. Eu queria chamar aqui o pastor Leandro para estar orando pelas crianças aqui, em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá. Aqui estão os prefeitos, governadores, professores, pastores, líderes. As pessoas investem nas crianças, né? Nós também temos que investir. Aqui estão os nosso futuro, né, cara? Então, ore com fervor, porque se elas desviarem do caminho, a gente tem muito trabalho para trazer de volta depois. Pai bendito, eu te louvo, te agradeço em nome do seu Filho Jesus, por essa oportunidade que o pastor Pedro levantou, e essas crianças, e a sua igreja, agora estendendo as mãos para cá, nós te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor disse lá, o seu Filho Jesus disse, deixai vir a mim as crianças, porque das tais já são o reino do céu, e se por algum motivo eles se forem, eles estarão diretamente com o Senhor, mas, Senhor, sabemos que cabe a nós, os pais, os adultos, pastores, professores, ensinar essas crianças o caminho que devem andar. Então, a minha oração, primeiro, Senhor, é que o Senhor nos abençoe, os pais, as mães, os líderes, para que nós possamos ter sabedoria para lidar, ensinar essas crianças, em nome de Jesus. Peço para cada um que estão aqui nesta igreja, ó Pai, que o Senhor proteja, guarda, livra, Senhor, eles do mau caminho, das más companhias, das drogas, da violência, de toda a sexualidade, de tudo aquilo que influencia negativamente. Só o Senhor pode guardá-los, ó Pai. E que no coração deles, a semente que foram plantada, através das escolas dominical, das palavras e do ensinamento dos seus pais, possa florescer e dar sementes que nós vamos colher e diremos, Senhor, com alegria, nós plantamos a semente e agora nós vamos escolher, porque aqueles que ensinam seus filhos no caminho que deve andar, Senhor, não se arrependerão em momento algum. Por isso derrama sobre eles chuvas de bênção, guarda, livra e protege eles, ó Pai. E no futuro veremos, ó Pai, futuros pastores, líderes, prefeitos, autoridades, homens e mulheres aqui, em nome de Jesus, que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém. Pode aplaudir ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Então aqui, irmãos, em Gênesis, capítulo 45, verso 5. Eu acho que todo mundo conhece a história, né? Todos conhecem a história. José era um menino ainda, e era um menino sonhador. Ele não sonhava com coisas da mente dele, era aquilo que o Senhor Deus tinha colocado para ele, que ia acontecer na vida dele. Mas eu creio que ele era assim meio de entregar os irmãos dele, os irmãos, né? Tudo que os irmãos faziam de errado, ele ia lá, ô pai, ó, fulano fez tal coisa. E aquilo foi injuriando os irmãos dele, né? Eu creio que ele era aquele, conforme diz o ditado no dia de hoje, era dedo duro, né? Ele dedurava os irmãos dele.
E aquilo foi crescendo ira dentro do coração dos irmãos dele. O que aconteceu? Ele começou a sonhar, Deus começou a mostrar para ele o que ele seria. Aí que entra a parte da fé, de acreditar, de confiar, de crer o que Deus pode fazer, quando Ele promete, no tempo dEle. E o que os irmãos dele faz? Quando ele começa a dizer que ele sonhou, que havia uns feixes, e ele estava no meio, e aqueles feixes se dobraram diante dele. Tudo aquilo aconteceu, os irmãos dele foram e se dobraram diante dele. Ele foi vendido, e ele fala, eu fui vendido para que a minha nação não morresse. Deus me mandou na frente, para que eu protegesse o resto da família, e a promessa de Deus não morresse. Porque o que Deus disse para Abraão? Abraão, você será pai de uma grande nação. E eu creio que se José não fosse vendido, quando houve aquela fome, se José não estivesse lá no Egito já como governador, eu creio que a família dele tinha perecido, e aquele povo não tinha crescido. Mas quando Deus faz uma promessa, essa promessa se cumpre. E aquele povo, quando desceram para o Egito, eram 70 pessoas da família de Jacó, eram 70. E quando aquele povo ali no Egito foi crescendo, e começou a se transformar numa multidão, aquele povo foi escravizado, aquele povo sofreu, mas Deus tinha um plano para aquele povo, Deus ia libertar aquele povo. E é como nos dias de hoje, conforme a palavra do Senhor diz, que um dia o Senhor vai voltar. Muitos não acreditam, como aquele povo, quando Moisés estava ali, enviado por Deus para libertar aquele povo até mesmo duvidava de Moisés. Mas Moisés, como pode isso? Agora Faraó dobrou nosso trabalho, agora ele não dá palha, mais não dá o barro, agora nós temos que buscar. E é o que está acontecendo nos dias de hoje. A gente está falando, está pregando, Cristo vai voltar. Pode passar anos, meses, dias, mas esse dia vai chegar. Esse dia vai chegar. Nós não sabemos a hora, não sabemos o dia. Quantas pessoas falam, mas desde a antiguidade, já estão falando desta volta de Cristo, estão dizendo que Ele vai voltar para buscar o seu povo. E as pessoas falam, onde está o seu Deus? Como pode isso, você acreditar num Deus que faz as pessoas sofrerem? Como você pode acreditar nesse Deus que você não vê? Você acredita na Bíblia, uma coisa que o homem escreveu? E as pessoas começam a levantar argumento, murmuração. E você continua confiando, você continua crendo. Passa ano e entra ano, cadê o Senhor? Aonde que Ele está? A Bíblia diz que Ele virá num piscar de olhos. Quantos segundos nós leva para piscar o olho? Quantos milésimos de segundo? Vai ser muito rápido. E para muitos vai ser um dia de tristeza, para muitos alegria. Quantos aqui esperam a volta do Senhor? Eu creio que todos, né? Ninguém quer perecer. Mas as pessoas estão aí, como foi profetizado que Jesus viria para o povo de Israel, e aquele povo estava disperso, o povo não estava nem aí. O povo
Eles conheciam muito o livro da lei, conhecia toda a lei, mas eles não acreditavam que o Messias ia vir. E quando Jesus veio, e Jesus foi crucificado, só após a crucificação de Jesus, muitos deles acreditou, realmente, esse era o Filho de Deus. Quando Noé pregava a palavra, quando Noé falou que o dilúvio ia vir sobre a terra, ia ser tudo destruído, também o povo não acreditou. O povo só acreditou quando Noé entrou na arca, e a porta da arca se fechou. Quando a porta da arca se fechou, e começou a cair água, aí aquele povo começou a gritar: abre-nos a porta, Noé, abre. Mas tem uma: a porta que Deus fecha, o homem não abre. Se ele fechar a porta, acabou, não tem solução. Muitas pessoas falam, a pessoa que não conhece a palavra, ele fala assim: mas Deus é Deus de amor, Ele não condena o homem. A pessoa fala assim: Deus não vai condenar não, porque Ele é amor. Sabe quem condena o homem? O próprio homem. Deus não condena mesmo, a pessoa tem razão, é o homem que se condena, porque nós temos que escolher o caminho que queremos trilhar. Se nós queremos o caminho estreito ou o caminho largo, a escolha é nossa. O Senhor Jesus, Ele deixou para nós escolhermos qual caminho você quer seguir, esse ou aquele. Esse caminho, você vai chegar no paraíso. Esse caminho tem um buraco ali na frente, você vai cair, e já sabe, vai para o abismo. Então nós temos a escolha, não é Deus que escolhe para nós. Ele não falou assim, você vai para o inferno, você vai ser salvo, não. Ele deixou o livre-arbítrio para o homem escolher. Você escolhe, salvação ou perdição, não tem outro caminho. E aqui com José sofreu muito para chegar onde ele chegou, não foi fácil. Muitas das vezes as pessoas veem você com a vida estável, estabelecida, mas não repararam por onde você passou, quais os caminhos você trilhou para chegar aonde você está. E assim foi com José. Ele estava lá de governador, mas o que ele passou não foi fácil. Ele passou por situações que eu acho que se fosse um de nós, tínhamos desistido. Imagina ele ser jogado no calabouço, ser preso por uma coisa que ele não fez, acusado daquilo que um crime que ele não cometeu. Não é fácil. Então, irmãos, que nós possamos realmente se apegar com Deus, trilhar os caminhos do Senhor. Eu ainda quero ler aqui em Tiago com os irmãos que tiver com a palavra do Senhor aí. Quero ler aqui em Tiago capítulo 5, verso 7. Tiago, capítulo 5, verso 7. Diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e seródia. Diz assim, o juiz está à porta. O motivo da nossa paciência e perseverança na fé é a vinda iminente do Senhor. Ele está à porta. É possível que esta porta
não se abra. Olha bem, presta atenção aqui no que está escrito aqui, ó. Ele está à porta. É possível que esta porta não se abra até amanhã, ou na próxima semana, ou no próximo ano, mas pode abrir-se a qualquer momento. Essa porta pode se abrir a qualquer momento. Não sabemos quando, mas a promessa do Senhor é que Ele vai vir. Ele vai vir para buscar um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. E aqueles que não tiver preparado, pode ter certeza, irmãos. Deus é amor, mas Ele é justo. Ele faz justiça. Assim como foi com aquele povo de Israel. Libertou aquele povo, tirou aquele povo da escravidão. E muitos daquele povo morreram no deserto. Por quê? Murmuraram contra Deus, não acreditaram, não tiveram fé. Daquele tanto de pessoas que saiu lá do Egito, somente 2 chegou à terra prometida, só Josué e Calebe, daquele povo. Então, muitos também nos dias de hoje, muitos vão ficar pelo caminho, muitos não vai ter aquela paciência, não vai ter aquela perseverança de esperar a volta do Senhor. Muitos vão ficar pelo caminho. Quantas pessoas desistem e falam, não vou mais, vou parar por aqui, porque essa promessa de que Cristo vai vir, que Cristo vai voltar, isso é mentira. Morreu, acabou, né? Geralmente as pessoas pensam dessa forma, morreu, acabou. Em Hebreus capítulo 9, verso 27, diz assim: ao homem está destinado a morrer uma vez, passado disso virá o juízo. Então, nós temos que nos preparar diante do Senhor, nós temos que estar preparados, assim como José estava preparado para ser governador. Ele estava preparado, por quê? Porque Deus preparou ele. Ele se desviou do caminho? Não, ele perseverou até o fim. E nós também, se nós quisermos alcançar a salvação, essa porta, que é Cristo, se nós quisermos alcançar essa porta aberta, nós temos que perseverar até o fim. Senão não vamos ter êxito, não vamos ter vitória. Luta, vamos ter toda a vida. Enquanto nós vivermos nessa terra, nós vamos ter que lutar. Vamos ter que lutar. E cada dia de luta, pode ter certeza que a vitória é certa. Em nome de Jesus. Porque Deus é fiel para cumprir as promessas que Ele faz para nós. É no tempo dEle? É. Mas cumpre. Cumpre a promessa. Eu me lembro, eu já contei aqui para os irmãos, muitos aqui não me conhecem. Eu tinha mais ou menos uns 14 anos, faz tempo isso, tá, irmãos? Faz uns par de anos já. Eu tinha uns 14 anos e meu pai sempre ele fez culto em casa. A gente, quando completava, quando a gente se lembrava do passado, né? Porque quando a gente faz aniversário, a gente está lembrando do passado, lembra de quando a gente nasceu, né? É só lembrança do passado. Então, ele sempre fazia culto em casa. E eu sempre fui tirador de sarro, né? Eu sempre gostei de zombar um pouquinho dos outros, né? Agora eu parei um pouco, tá, irmãos? Agora eu estou mais sério um pouco. Aí, eu estou mais sério um pouco. E então esse pastor pregando lá, né? E eu na porta lá. E o engraçado que era assim, já era um plano de Deus mesmo, porque eu ficava lá zombando, mas eu ajudava a cantar os louvores da harpa lá e tal. Ó, com cego andei, e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Então, irmãos, eu estava ali sempre ajudando a cantar, né? E esse pastor olhou para mim e falou assim: você aí, jovem. Falei, eu? Falei, eu não estou nem aqui. Falei para ele, não estou nem aqui. Falei na simplicidade, falei, eu não estou nem aqui.
Aí ele falou, você mesmo, você vai ver se você não está nem aqui. Aí ele falou, um dia você vai pregar o evangelho, você vai pregar a palavra de Deus. E eu peguei e falei para ele, eu vou pregar a palavra de Deus, mas eu vou nunca. Nunca que eu vou pregar a palavra de Deus. Estou fora disso. Mas tudo culto eu estava lá, né? Às vezes eu ia na igreja com meu pai, eu pegava lá ali o Salmo 23, Salmo 91, sempre estava, mas eu falava que não, vou pregar evangelho, nada. E quando eu fiz, acho que uns 27, 28 anos mais ou menos, olha quanto tempo passou, hein? Passou-se o tempo. Aí eu estava na igreja e o pastor falou para mim assim, ô Pedro, traz uma palavra para nós. Nossa, aquilo foi lá dentro, chocou, né? Traz uma palavra para nós aí. Não, e o pior de tudo, né? Olhava dentro da igreja, tinha uns 5 ou 6 pastores lá dentro, mais ou menos. Olhei assim e falei, Jesus, o que eu falo agora? Aí eu, né, quase todo mundo quando está iniciando a pregar, sempre escreve, né, numa folha, começa a escrever, né? Aí eu escrevi lá e falei, seja o que Deus quiser. Pode ter 10 pastores aí, mas é Deus que vai falar agora, não é eu. E levantei, primeira coisa que veio na mente, você lembra quando você tinha 14 anos? Que foi falado isso para você? Está se cumprindo. Então, irmãos, tenha certeza que a palavra do Senhor, conforme diz a Bíblia, ela vai, não volta vazia, mas de forma nenhuma. Pode ter certeza disso. Não volta vazia, mas nem que você queira que ela volte vazia, não volta. Não volta vazia. Sempre algo fica ali no seu coração, fica na sua mente. Quando você vai fazer algo errado, você fala, puxa vida, a palavra do Senhor diz que se eu fizer isso aqui, eu estou pecando contra o Senhor, né? Conforme o pastor Paulo pregou do filho pródigo, vou me levantar e vou voltar para a casa do meu pai, que lá tem abundância de pão. Na casa do pai tem abundância de pão, mas não é pão onde você come, passa uma manteiguinha nele, põe uma mortandelinha no meio, ó, sapeca para dentro. Não é isso não. O alimento aqui é espiritual. O alimento aqui é para a alma, para o espírito. Aí você se levanta e fala, vou buscar esse alimento espiritual, esse alimento que alimenta a minha alma, meu espírito. Eu quero ser cheio da presença de Deus. Quando as pessoas olharem para mim assim, ele vai ver que eu sirvo a um Deus vivo. Lá onde eu trabalho, lá no Júlio de Mesquita, eu fico no ponto lá, muitas pessoas chegam em mim e falam assim, Pai do Senhor, irmão. Outros falam, paz de Deus, irmão. Eu senti no coração de saudar o irmão e pergunto para mim, você é evangélico? Quando eu falo, glória a Deus. Só que eu dou corda para todo mundo, sabe? Se for da congregação, eu deixo ele falar. Se for dos mormons, eu deixo ele falar também, sabe? E vou acolhendo aquilo que é bom. Eu retenho aquilo que é bom e procuro passar também dentro da palavra de Deus algo de bom para a pessoa. Porque não adianta nós criticarmos ninguém que está com a palavra do Senhor, né? Não adianta nós falar, mas você, a sua religião lá, a igreja que você vai é uma seita, aquilo lá está errado na sua igreja, porque vocês não fazem assim. Não, aquilo que for bom a gente retém, procura passar algo para eles também dentro da palavra, se saudar a gente, na paz a gente sauda também, a gente tem que ser dessa forma, porque placa de igreja não salva ninguém. Placa de igreja, se fosse boa, eu já falei isso, a placa da igreja, se fosse boa, ela não ficava lá do lado de fora, tomando chuva, sol, ela ficava por lá de dentro da igreja, né? Então, a placa não salva ninguém. Então, irmãos, quando a pessoa vir, pode ser de qualquer denominação, porque para Deus, a Bíblia diz assim, que Ele vai vir buscar um povo, o povo de Deus, não é a igreja. A igreja somos nós, e nós somos o povo de Deus, é isso que Ele vai vir buscar. Tenha fé, acredita, persevere nos caminhos do Senhor. Se
Ele fez uma promessa na sua vida, você pode ter certeza que vai se cumprir. Se Ele colocou no seu coração que você vai ser uma pessoa que vai louvar a Deus, tenha certeza, se dedique. Se Ele falou que você vai pregar a palavra de Deus, se dedique na pregação que Ele vai fazer. Amém?